Felizes, felizes. Abram suas Bíblias, a palavra. Abram suas Bíblias em Romanos 12. Essa palavra ela é bem conhecida. Vamos tentar falar menos, acho que Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Quantos estão bem aí, pessoal? Amém. Aleluia. Que é isso que vocês aqui. Alguém quer contar algo de bom? Um testemunho? Uma coisa da parte do Senhor? Amém? Ninguém? Deus é bom, né? Romanos 12, 2 vai nos dizer assim: não vos conformeis com o padrão desse século, mas renovem as suas mentes, para que possam experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Esse versículo já a gente tem de cor e salteado. Bom, amados, claramente o que essa palavra diz, ela já é bem, a expressão desse versículo ela já é bem óbvia para nós, né? Não tem muito segredo nessa palavra, mas algo que tem chamado a minha atenção durante esses dias é sobre cada um de nós, sobre o que a gente deixa aflorar mais, o que a gente deixa sair mais, a essência do céu ou a essência da terra? Por qual essência a gente estamos sendo guiados hoje? Qual essência tem nos influenciado e com qual essência nós temos influenciado as pessoas que estão à nossa volta? A essência da terra ou a essência do céu? Porque eu acredito que em determinados momentos vamos aflorar mais, deixar vender mais para o nosso lado humano, vamos dizer assim. E em outras ocasiões vamos vender mais para o lado espiritual, a essência do Espírito Santo. O Senhor estabeleceu sobre nós e Ele nos ensinou a caminharmos como Ele caminhou. Como Paulo diz, né, aos Coríntios, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque o povo ele não conhecia Cristo. Paulo, eu acredito que ele viu Jesus, ele deve ter visto a caminhada de Jesus, porque ele estava quando Estevão foi apedrejado. Então, eu acredito que Paulo chegou a ver alguma das pregações de Jesus, como ele se portava. Eu acredito nisso. Então, Paulo, mesmo que naquela época ele ainda não conhecia Jesus, mas ele passou a conhecer Jesus. Mas ele diz para a igreja dos Coríntios: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Jesus, quando ele andou no nosso meio, ele estabeleceu sobre nós padrões do Espírito Santo, características, não padrões, mas características de como é a essência dele, do Espírito Santo, como nós devemos nos portar como seres espirituais. Porque eu acredito que eu já falei isso, eu acredito que nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais que temos uma experiência humana. Porque como a gente cantou, como a gente tomou na canção, nós somos dele, e ele é nosso. E para lá nós vamos para ele, nós vamos para os braços dele. Glória a Deus. Só que o que eu tenho visto muito hoje é que por muitas das vezes a essência do Espírito Santo ela tem sido deixada um pouco de lado. Estamos mais perdendo pela essência humana. E quando nós pendemos para a essência do lado humano,
Porque não é mal, a gente não somos 100% espirituais. Nosso corpo era dividido em três: corpo, alma e espírito. Então não tem como ser 100% espiritual, porque eu tenho uma alma, eu tenho um corpo. Não tem como eu ser 100% almático. Essa palavra existe. Não tem como eu ser 100% de uma coisa só. Mas o meu corpo ele se divide e vamos fazer a conta aí de mais ou menos 37%, 37, 36,5%, 33, 38, 33 uns quebrados. 33 uns quebrados para cada um. Só que a Bíblia nos diz que o espírito e a carne vivem em constante conflito. E o que vai prevalecer em nós é aquilo que a gente alimenta. O que vai prevalecer no seu coração vai ser o que nós alimentarmos. Se você alimenta a carne, ela vai prevalecer. Mas se você alimenta o espírito vai prevalecer. Porque como ela não é trouxe de uma torneira, não sai das águas. Nós não servimos a dois deuses. Porque se você serve a dois, você vai agradar um, vai desagradar o outro. Isso está escrito na Bíblia. Se você serve a dois, sempre você vai agradar um e vai desagradar o outro. Mas como nós não servimos a dois deuses, porque não existe dois deuses, só existe um Deus, mas mesmo assim, esse outro Deus eu tenho para mim que é a nossa carne. Porque a maior guerra que nós temos não é contra o mal. O mal é uma delas. Mas nisso Jesus ele nos ensina a guerrear contra o mal. Ele fala para os seus discípulos: a casca de demônios que só sai com jejum e oração. Em Efésios, a gente conhece, né? Efésios 6,11. Ele nos ensina a nos revestirmos com as armaduras. Porque ele mesmo diz, Paulo ele escreve e diz: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Mas essa é outra pregação. O que eu quero trazer para nós essa noite é nada mais nada menos que o Senhor, Ele quer estabelecer em nós, Ele quer fazer aflorar em nós a essência dEle, que ela não pode se perder. A essência do Espírito Santo, ela não pode se perder dentro de nós. Porque por mais que da forma que nós caminhamos, mas uma essência só, ela tem que me contagiar, para que eu possa contagiar outras pessoas. Que é a essência do céu, a essência de Deus, do Espírito Santo. Se eu não me engano, em Lucas 24, vai nos dizer sobre uma passagem de dois servos que estavam no caminho de Emmaus. E aqueles dois servos, eles estavam indo em direção a essa cidade chamada Emmaus. E tendo passado tais coisas, né, que aconteceram ali com Jesus, ele passou ali o seu momento de aflição, ele foi crucificado, e ali, quando chega na parte dos dois servos de Emmaus, ele já havia ressuscitado. Só que aqueles dois servos, eles estavam indo no caminho, e Jesus ele aparece para aqueles dois servos. Jesus ele aparece para aqueles dois servos, e a Bíblia nos diz que os seus olhos estavam como impedidos de reconhecer Jesus. Imagina Jesus com o corpo glorificado conversando com aqueles dois homens, e ele chega lá para aqueles dois homens e fala assim: por que vocês estão tristes? E aí eles olham e falam assim: por acaso você é o único que ignora das coisas que têm acontecido em Jerusalém e em toda Israel? Por acaso você é o único que estava fora, talvez? Você não sabe o que aconteceu? E aí, Jesus começa a conversar com eles e ele fala: mas o que foi que aconteceu? E eles começam a falar: nosso mestre, Jesus o Nazareno, varão valoroso, poderoso em obras, Filho do Deus Altíssimo, homem que expulsava demônios, curou muitos enfermos, ressuscitou mortos. Nós pensávamos que ele ia ser o nosso libertador, porque pensamos que ele era o homem que ia redimir Israel. Pensava
iria nos livrar de todo jugo, mas Ele morreu, nosso mestre, e nós estamos tristes. E Jesus começa a incitar para eles algumas escrituras do Antigo Testamento, como no livro de Isaías. Ele fala: por acaso não dizia lá atrás que porventura o Filho do Homem não tinha que padecer na mão dos principais dos sacerdotes, para que o Filho do Homem viesse a ser glorificado? Então Jesus ele começa a lembrar aqueles dois homens das profecias lá de trás, do que Jesus e os profetas tinham já falado ao povo de Israel e o que ele já tinha ensinado aos seus discípulos. Só que entenda, amados, aqueles dois discípulos, não só aqueles dois discípulos, mas os outros 11 que estavam comendo dentro da casa escondido, eram homens que durante, Larissa, 3 anos e meio, eles estavam diante da presença de Jesus, ou seja, eles estavam diante da presença do Pai. Certa ocasião chega um dos fariseus e fala assim: você por acaso não ensina os seus discípulos a jejuar? Por que seus discípulos não jejuam? E Jesus olha para eles e fala assim: mas eles não precisam jejuar, porque eu já estou com eles. Por enquanto eu estou com eles, ou seja, eles estavam diante da presença. E quando Jesus é crucificado, o céu fica em silêncio. Jesus aí clama: Eli, Eli, lama sabachthani, porque Deus, por algum momento, ele se parou e ficou em silêncio. E a presença de Jesus era tirada do meio dos homens. Então imagina a terra sem a presença. Imagina aqueles homens sem a presença de Jesus. Imagina aqueles discípulos sem a presença do Pai. Imagina que durante 3 dias eles tiveram que ficar sem a presença do Pai, sem ouvir a sua voz, sem ouvir as suas escrituras, sem ouvir os seus ensinamentos, sem presenciar os seus milagres. Imagina que aqueles homens estavam sem a presença não estava na terra, literalmente ela não estava na terra. Então meio que aqueles homens sentiam um grande vazio, porque eles estavam sem a presença do Pai. Logo bate tristeza no coração. Só que 2 deles vão para essa cidade chamada Caminho de Emaús. E Jesus encontra com eles. Eu já falei disso. Jesus começa a citar as escrituras e ele fala: por acaso não, o Filho do Homem, ele já tinha dito que ele ia passar por isso. Ele já tinha dito para vocês. E comecem a se lembrar das escrituras que os profetas estavam dizendo. É porque muitas das vezes acontece que a gente acaba se esquecendo de tudo que Deus tem falado para nós, de todas as promessas. A gente acaba se esquecendo de tudo o que nós vivemos com Ele, de todas as experiências daquilo que Ele estabeleceu dentro de mim, de você, e acabamos nos entristecendo. E isso gera vazio. Isso gera vazio. Só que em Lamentações 3:21 vai nos dizer: traz à memória aquilo que te dá esperança. Então, se você está triste nessa noite, traz à memória o que te dá esperança. Começa a se lembrar das experiências que você já teve com Ele. Começa a se lembrar das experiências que você já teve com o Espírito Santo. É que às vezes a gente quer caminhar, sabe, com o novo, mas se lembrando do velho. Eles estavam se lembrando de um Jesus que tinha sido morto em figura de homem, só que Jesus glorificado estava diante deles. Então eram 2 homens caminhando com o novo, mas se lembrando de coisas velhas. Mas a promessa do Senhor, ela estava materializada. Você entende que a promessa, aquilo que Jesus tinha prometido, ele falou: Senhor, eu volto, mas no terceiro dia eu vou, mas no terceiro dia eu voltarei. Então quer dizer, a promessa do Senhor já tinha se materializado diante dos olhos daqueles homens. Só que aí
a Bíblia nos diz que eles vão caminhando mais à frente, e já estava chegando a noite, já estava chegando ali o entardecer. Vamos conjecturar que era por volta de umas 5 horas da tarde, umas 5:30, porque logo para eles deu 6 horas já é noite, a noite já vira noite. E eles olham para Jesus sem saber que era Jesus e falam: nós vamos ficar aqui. Jesus ele vai seguindo adiante e fala assim: não convém que um homem como você ande sozinho uma hora dessa, é perigoso. Entra para dentro da nossa casa, entra, fique conosco. Aqueles homens, eles chamam Jesus para entrar para dentro da casa deles. E a palavra de Jesus diz que quando eles têm essa atitude, eles constrangeram Jesus, eles constrangeram o Espírito Santo, eles constrangeram Jesus. Imagina, você já imaginou Jesus constrangido com uma atitude? Você já imaginou o Espírito Santo constrangido? Eu acredito que todos nós já ficamos constrangidos com algumas atitudes, mas você imagina o Espírito Santo se constrangir com uma atitude de nobreza que nós tivemos com Ele. Porque mesmo aqueles homens, sem saber, eles estavam estabelecendo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, mesmo eles sem saber. E o que é que Jesus faz? Aqueles dois homens se assentam na mesa. Jesus pega o pão, levanta e dá graças. E ele parte o pão. Quando ele parte o pão, ele se lembra. Porque o que acontece? Quando eles abrem os olhos, Jesus ele desaparece. Porque Jesus tinha estabelecido de novo a essência dele. Sabe qual era a essência que Jesus estava estabelecendo naquele momento? A comunhão. Porque entenda que toda vez que Jesus se reunia e se assentava, sabe qual foi a última lembrança daqueles homens? Foi a última ceia. Jesus ele estava estabelecendo de novo a essência dele, a essência que a mesa nos proporciona, a essência da mesa, porque a mesa, a essência dele é trazer comunhão para mim e para você. E pode ter certeza que Jesus ele tem uma mesa preparada para você nessa noite. E nessa noite ele está se sentando com você na sua mesa. Ele vai partir um pão com você. E toda essa tristeza que você está sentindo vai ser dissipada. E você vai voltar de volta. Você vai voltar de volta para o lugar da promessa. Porque Emaús não era o lugar da promessa. O lugar da promessa era em Jerusalém. Porque o que Jesus disse para os seus discípulos? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Só que aqueles dois homens, por tristeza, por angústia de estar longe do seu mestre, eles não ficam em Jerusalém. E Jesus deixa 11 que estavam com ele para ir atrás de 2 que estavam fora do caminho. Não importa o caminho que você for, se for preciso, Deus ele deixa uma congregação inteira para ir atrás de você. Mas Senhor, eu estou triste. Eu estou triste, Pai. Mas nessa noite o Senhor precisa sentar na mesa com você. Falei para toda essa tristeza do seu coração. Porque Ele quer te colocar de volta no lugar da promessa. Ele quer te trazer de volta para um lugar onde você vai ser honrado, onde o Senhor vai se manifestar para você. E o que aqueles dois homens fazem? Qual é a primeira coisa que eles fazem? Volta para Jerusalém. Porque entendem que a promessa não estava em Emaús, estava em Jerusalém. Só lá que eles iam receber o Espírito Santo. Só lá que eles iam receber aquilo que eles estavam buscando. Só lá que o Senhor ia estabelecer de novo o que foi perdido lá atrás. Atos dos Apóstolos, essa passagem,
Eu estava fazendo alguns estudos sobre a passagem de Atos 2, que nos fala como aquele vento, um som, não é um vento, é um som vermelho que nos invade todo lugar, estabelece as línguas, né? Porque o Senhor ele estava estabelecendo, ele estava consertando o que ele mesmo bagunçou lá atrás. Mas como assim, obreiro? O que você quer dizer com isso? Vocês lembram quando foi levantado lá atrás um homem chamado Nimrod? E ele começa a liderar aquele povo de Betel. E ele começa a edificar ali as pessoas não entendem a Torre de Babel. Eles começam a edificar uma Torre de Babel. Entendam que a ideia deles era juntar um povo, unificar. Foi uma ideia boa, porque eles viram que juntos eles eram mais fortes. Só que eles queriam edificar um monumento, porque aquele monumento iria significar a força daquele povo. Mas Deus viu que o coração de Nimrod já não estava em Deus, estava em si mesmo. E ele começa a edificar aquela torre. E Jesus, a palavra de Deus, que o anjo estava observando, e ele disse: esse povo vai me seguir. O que ele faz? Confunde as línguas. Ele divide as línguas. Mas em Atos dos Apóstolos nos diz que havia povos de todas as terras. E o Senhor estabelece de novo a essência que tinha sido perdida lá atrás, que ele mesmo tinha bagunçado, mas dessa vez ele veio para consertar. Porque ali havia povos de todas as terras, e cada um que ouvia aqueles homens falando em línguas guiados pelo Espírito Santo entendiam na língua deles. Se tinha algum árabe, entendia em árabe. Se tinha algum grego, entendia em grego. Se tinha algum romano, era romano. Então Deus ele estabelece de novo a presença do Espírito Santo, a essência do Espírito Santo no povo. Mas eu não ia pregar sobre isso, mas não sei o que foi. Mas o que eu quero dizer para encerrar sobre a essência do Espírito Santo, porque entenda que as nossas atitudes elas dizem mais do que as nossas palavras. A nossa expressão ela diz mais do que a nossa boca. Paulo ele diz que uma mulher até de boca fechada ela ganha seu esposo. Ele está falando de atitudes que nós devemos ter como servos do Senhor. Porque uma atitude minha, ela pode ou colocar alguém na mesa, ou ela também pode tirar essa pessoa da mesa. Porque são dias de auto nos analisar, examinar se o homem coisa a si mesmo. Uma atitude que eu tiver, ela pode te magoar, ou ela pode te deixar feliz. Uma atitude que eu tiver. Esses dias eu estava lendo não, velho, que eu gosto de ver as pregações dos meninos, do José. Eu não lembro qual deles dois que diz que nos tempos em que nós estamos vivendo, não é as pessoas do lado de fora que temos que evangelizar, são as pessoas do lado de dentro. Hoje, porque o que tira a pessoa de dentro da igreja não é as pessoas de fora, é as pessoas de dentro. Aquilo que mata uma alma não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro, por causa de uma atitude que nós temos. Então são dias de nós nos voltarmos para Deus e vermos o que está falando em nós. Se é a essência do Espírito Santo ou se é a minha essência. Se é a presença de Deus que é em mim, ou se é eu, ou é eu. Temos que olhar e com as nossas atitudes, guiadas pelo Espírito Santo, estabelecer o reino de Deus, não só em nós, mas a nossa casa,
na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério, com os nossos colegas e irmãos. Aqui nós estamos assentados numa mesa. Você está sentado em uma mesa. Mas qualquer atitude que eu tiver, qualquer erro que eu tiver, isso não vai me prejudicar, mas pode prejudicar você. Porque talvez você está esperando algo de mim. E muitas vezes, esse algo que você está esperando, ou você vai se frustrar, ou você vai se alegrar. Mas a sua expectativa não tem que estar em mim, no pastor Emerson ou na pastora Daniela, ela tem que estar em Deus. Porque quando a gente se frustra, é porque nós colocamos expectativas em lugares e pessoas erradas. Quando a gente se frustra, porque colocamos as nossas expectativas em coisas que não é para a gente colocar. Mas que nessa noite, Deus ele vai curar o seu coração. Se você entrou aqui magoado, triste, chateado, injuriado, raiva, Deus nessa noite ele vai partir um pão de você e vai te colocar na mesa de novo. Aleluia! E a essência dele vai florar dentro de você, para que o nome dele seja glorificado. Bem, vamos nos colocar de pé. Deus está colocando